boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho, onde a espiritualidade maior, onde José de Mococa nos oferece com amor, carinho e luz. Basta-nos a nós aproveitarmos esses instantes das nossas vidas tão importantes para a nossa própria evolução, aonde ainda demoramos para entender as profundidades do ser, as profundidades do eterno, porque estamos ainda no superficial, ainda nos demoramos nas nossas vaidades, nos nossos orgulhos, nas nossas prepotências e esquecemos de viver a essência divina. A essência divina que está dentro de todos nós, aquela que nos traz, que enaltece os nossos espíritos e faz com que possamos viver momentos maravilhosos, curando das nossas falhas, das nossas doenças, curando principalmente os nossos espíritos. Somos responsáveis pelo nosso próprio destino, por isso devemos traçar as nossas vidas dentro do aprendizado, dentro da bondade, dentro do amor, da caridade e da luz. E hoje nos é dada a oportunidade então de nos favorecermos neste instante maravilhoso. Então vamos nos compenetrar com o ambiente, vamos sentir esses irmãos amigos, vamos estar em unicidade com a espiritualidade maior, vamos esquecer as coisas mundanas e viver o estado de luz que nos é oferecido por cada médico, por cada enfermeiro, por cada soldado do plano espiritual. Eles só nos querem que evoluamos, eles só nos querem nosso bem. Então vamos ajudá-los a querer o nosso bem, né? Vamos favorecer esses amigos queridos, aproveitando a oportunidade de hoje, iniciando então mais uma reunião de quarta-feira, com bastante amor, carinho, luz e felicidade, momentos esses que ficamos à espera para que chegue, né? Nas nossas casas, nosso dia, hoje é dia de reunião, hoje é dia de palestras, de vibrações, hoje é um dia gostoso e importante. Tudo que a gente tem que fazer na nossa vida, a gente tem que viver o momento. Estamos em nossos lares, vivamos o nosso momento em nossos lares, nossos filhos com as nossas famílias. Se estivermos aqui, vivamos o nosso momento aqui. Se estivermos em qualquer lugar, vivamos o momento. Vivamos com intensidade. Eu vou mostrar e vou falar para vocês por que na palestra de hoje queremos viver com intensidade, tá bom? Então quem vai fazer a palestra de hoje sou eu, Rafael, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá então, meus irmãos? Então vamos lá. Olha só, gente. Hoje eu vou falar sobre uma lição. Na verdade eu vou falar um tema, né, numa lição. Um tema que fala sobre o sono. Então eu vou falar sobre além do sono. Podemos falar depois do sono, quando dormimos, na verdade, né? É importante a gente falar isso, nos remetendo bastante a este instante e entendermos de que as nossas vidas passamos ela uma boa parte dormindo, na verdade. Através das pesquisas, nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo, sonhando, né? Tendo momentos de recuperação física, corporal, não é isso? E se compararmos isso, na média aí, o brasileiro está vivendo até 75 anos, então 25 anos nós passamos nanando, dormindo, gostoso. E esse dormir é essencial para o nosso corpo físico, ele é necessário para que estejamos vivendo bem, para que estejamos melhores, para que a nossa mente funcione bem, para que o nosso corpo libere a serotonina, alguns hormônios, né? O GH, né? Então tem alguns hormônios que fazem parte do nosso organismo para que estejamos equilibrados, né? Por isso, quando a gente dorme, a gente acorda tudo feliz na maioria das vezes. Se a gente dorme bem, né? Um sono profundo, né? Que chama sono de REM, né? Não tem vários, né? Mas isso é um outro caso. Então a gente dorme, a gente se aprofunda no sono, e quanto mais profundo esse sono se transforma, se impacta, melhor a gente acorda, desde que o sono, claro, seja realmente reparador.
Por exemplo, existem irmãos que dormem 10 horas, mas acordam mesmo assim cansados, né? E tem pessoas que dormem 6, 5 horas. Nosso irmão Chico Xavier dormia 3 e acordava recuperado. Se não fosse verdade isso, ele não teria vivido até os 92 anos, é isso? Então ele não teria vivido tanto tempo se não tivesse tendo um reparo efetivo no sono. Mas isso, falando da parte corpórea, falando da parte do corpo humano, do equilíbrio do corpo humano, do equilíbrio da nossa mente, do nosso lado psíquico. Porque se nós não dormimos bem, nós ficamos irritados, não é isso? Nós ficamos ruins, ficamos mal, ficamos tristes, podemos ter ansiedades, depressões, podemos ir para vários momentos de dificuldade na nossa vida. Mas o que eu quero passar para nós todos que aqui nos encontramos, principalmente para mim, é que tudo isso está direcionado diretamente à alma. Vou falar de alma porque a alma é quando estamos na carne. Então, alma, né? Está lá em Allan Kardec, né, Pablinho? Pablinho que me ensinou isso, quando era bem pequenininho. A alma está quando estamos na carne. Então, se estamos na carne, precisamos ter esse refazimento. Então, muitas vezes nós deixamos confusos. Por que eu durmo mais? Por que eu durmo menos, né? Porque quando eu durmo muito, eu fico dessa forma. Claro que existe todo um fator hormonal, existe um fator psicológico, mas isso tudo está envolvido no espírito, no equilíbrio. Porque se aprendermos que precisamos primordialmente cuidarmos do espírito, tudo o resto estará em recuperação. Tanto é que no mundo maior, se não me engano, nosso irmão Aulus, não é isso? O protetor, ele, nos domínios da mediunidade, nos domínios da mediunidade, o nosso protetor Aulus, ele fala exatamente sobre isso, que quando estamos num ambiente como esse, estamos sendo ionizados em bactérias, bactericidas, ionizados em bactericidas, ou seja, estamos sendo ionizados espiritualmente. Por quê? Porque estamos trabalhando mentalmente num só fim, estamos direcionados para uma só razão, estamos direcionados para um só propósito. E qual que é o nosso propósito? Primordialmente é nos curarmos das nossas chagas materiais, mas o essencial é curarmos as nossas chagas espirituais. Nosso espírito tem que estar curado antecipadamente a isso, para tudo que aconteça em nossas vidas, possamos estar em constante harmonia no universo. E aí a gente vai no livro dos Espíritos, no capítulo 400, 401, 402, né, em diante, que nos fala exatamente sobre essa questão do sono, da questão do propósito, do porquê de estarmos dormindo, né? Como aproveitar melhor o sono, né? Como vivermos melhormente esse sono. Isso está no 402. Como viver melhor? Como aproveitarmos melhor o sono? Quando nós vamos para a nossa caminha, quando nós deitamos em nossa cama, quando nós trazemos o nosso sono profundo, isso quem faz dorme de noite, né? Quem dorme de dia porque trabalha de noite, enfim, quando vamos fazer nosso sono reparador, nós temos que estar nos preparando para tal, né? Por que a gente fala isso? Está dando para escutar bem com a máscara, tá? Por que a gente fala isso? Porque nós temos que entrar em oração. O que é a palavra oração? Já diz tudo. Primeiro temos que ter ação, depois vigiarmos o que estamos a orar. Não adianta que estejamos ao deitarmos, muitos irmãos fazem isso, né? Nós mesmos fazemos isso. Quando estamos a deitar, nós falamos, nossa, mas eu acabei de fazer uma prece para dormir, como é que eu tive pesadelo? Mas aí o que nós fazemos? Nós nos prendemos à prece que fazemos ao dormir. É importante? Extremamente importante. É necessário? Extremamente necessário. Mas, quando nos prendemos à prece, buscamos o alto. Só que as nossas ações do dia favorecem-nos realmente para estarmos de acordo com o momento da prece que ali estamos? Para estarmos límpidos nos nossos corações? Tanto é que nosso irmão
Calderaro, ele fala exatamente sobre isso. Não há noite proveitosa sem dia correto. Então como é que a gente pode ter uma noite proveitosa se o nosso dia estiver todinho atrapalhado? Se nós brigamos, se nós falamos mal dos nossos irmãos, se nós falamos mal dos nossos semelhantes, se nós pensamos mal dos nossos amigos. Tanto é verdade isso, que eu vou relembrar para vocês, lá em Sinais da Luz, no capítulo 8, lembra desse episódio? Eu vou falar para vocês, logo quando começar a falar, vocês vão lembrar. Que o nosso irmão Alexandre estava na colônia espiritual, né? E é interessante que lá eles tinham inscritos, depois do sono, né, de irmãos encarnados, se vocês estiverem entendendo, por favor, me falem. Irmãos encarnados, 300 irmãos para estarem indo fazer o curso à noite quando dormem. Sabe quantos iam? 32. 32 irmãos iam, que aproveitavam realmente seu sono para estar indo a este plano espiritual. E aí encontramos alguns espíritas que têm dúvida. Por que eu não posso beber no dia que não é dia de instituição? Por que eu não posso falar mal, falar palavrão? Em hipótese alguma, em momento nenhum a gente pode beber, não pode falar palavrão, não pode usar palavras que atraiam ondas negativas para o nosso espírito. Não é? A gente tem que estar sempre em sintonia com o alto, sempre em sintonia com os irmãos. Por quê? Vou explicar aqui. Vamos lá, vamos ao Missionários da Luz, que eles vão nos falar. Não dá licença, só para tomar água. Eles vão nos falar. Aí ele estava lá, nosso irmãozinho Alexandre, junto com o público, né, dele ali, os 32 que seriam, mas ele estava faltando 2. Ele olhou, estavam faltando 2. Aí o que ele fez? Irmão Sertório, que era o espírito que estava ali, né, de luz, você pode, por favor, ir em busca dos 2 irmãos que faltam? Aí ele, claro, irmão Alexandre, né, que hierarquicamente era mais do que ele. Aí ele disse, olha o André Luiz naquela ansiedade, né, devia até tremer de vontade de ir junto. Aí ele pegou e falou assim, André, você quer seguir nosso irmão Sertório? Pode ir. Foi empolgado para ver, né? E aí ele chegando em busca deles, ele foi para a casa dos irmãos. Aí ele foi na casa do nosso irmão Vieira, lembra dele, do Vieira? O Vieira estava em casa, só que durante o dia ele pensou mal de um amigo dele, né, conhecido dele, que tinha desencarnado. Ele falou mal, na verdade, ele falou mal. Isso foi falado mal, né? Sim, falou algumas coisas e lembrou do Barbosa. Aí o Barbosa fez o quê? Foi lá, ficou nervoso com ele, né? Chegou perto dele e começou a mandar energias negativas. Você falou mal de mim, você falou mal de mim, você falou mal de mim. E ficou em cima dele ali mesmo, né? Aí chegou o André, nosso irmão Sertório, chegou ali, pararam de frente com o espírito. E ele começou a olhar. O André ficou apavorado, né? Você não vai fazer nada? Aí ele, meu irmão, foi uma escolha do irmão. Mas você precisa fazer alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa. Ele, calma, André. Aí ele foi, né, perto do irmão. Chegou lá, deu um chacoalhão magnético nele, né? Para ele, né, despertar. Aí ele despertou acordado, suado, né? Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sonhei com o Barbosa. Como pode, não sei o quê. E a gente que é espírita, a gente sonha e não consegue reconhecer o sono, né? Porque muitas vezes não nos é apresentado para isso. E aí, o irmão Barbosa, né? O nosso irmão Vieira acordou, né? E o André perguntou para o irmão Sertório, e ele agora vai ser encaminhado? Ele falou, não, está em desequilíbrio, não pode fazer parte. Aí eles pegaram, saíram de lá e foram para a casa do nosso irmão Marcondes. Lembra do nosso irmão Marcondes, que tinham 3 entidades femininas que estavam em orgias mentais? Então quer dizer, ele chegou na casa, imagina, um espírito iluminado, 2 espíritos chegam na sua casa, e você está com 3 entidades femininas, tendo pensamentos, orgias, né, ali, né, mentais, né, psíquicas, e aí ele se sente envergonhado. Você lembra disso? Lembra? Ele se sente envergonhado, e quando ele se sente envergonhado, ele pede desculpas, né, para o nosso irmão, e aí
ele falou, e como é que você vai fazer, né, o André sempre questionando, qual é a questão que você vai fazer com o irmão. Ele falou, eu não posso obrigar ele, eles fizeram escolhas deles. Tanto é verdade que você pode ver, Jesus sempre nos convida, a espiritualidade maior sempre nos convida, vinde a mim vós que estiveres cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eles não falam, Jesus não fala, venha, você estou mandando, vem logo. Não, ele não fala isso, venha, né? Com amor, com carinho, né? Casos raros, claro, como o André Luiz mesmo nos explica em seus livros, que são incorporações compulsórias, que tem a necessidade de estar esses espíritos vindo à Terra, porque precisam ser conduzidos. Imaginemos, são crianças espirituais que precisam de auxílio. São espíritos extremamente revoltados que por si só não conseguem achar o caminho. Então o que eles precisam? De uma babá, de um amigo espiritual, que os recolhe do ambiente que eles estão e trazem ele à reencarnação, à vida, né? Então são casos específicos. É isso que sempre temos que levar em nossas mentes, da importância desse bem viver, desse bem sonhar. Porque se não bem vivermos, não poderemos bem sonhar. Os Espíritos falam isso no Livro dos Espíritos, capítulo 401, que nós temos que viver de forma inteligente, para sonharmos inteligentemente, para estarmos ao lado de espíritos inteligentes. Aí você fala, nossa, mas então quer dizer, eu sou meio burrico, então eu não posso ficar do lado. Não é essa inteligência que a gente estava falando. Não é estarmos tendo 50 PhD, formados em Harvard, não é nada disso. É estarmos sendo inteligentes na nossa conduta, no que estamos a fazer. Ao convidar-nos, principalmente a espiritualidade maior, que sempre nos convida, os irmãos, a um trabalho, quando negamos, estamos bem viver? Estamos agindo de forma inteligente? Estamos agindo de forma inteligente. Então temos que agir de forma inteligente, para que estejamos estando ao lado dos irmãos inteligentes, porque se assim não for, estaremos ao lado de espíritos que estão de acordo conosco. O Esmeraldo fez uma palestra, muito bem lembrado, da questão de estarmos, dos irmãos amigos, né, dos espíritos amigos, buscar os irmãos suicidas, né, nas incorporações. Para incorporar um espírito aqui, claro, existem graus, né? Ivone Pereira nos explica isso. Não são todos os espíritos que vão, né? Não todos os médicos que vão, mas uma grande maioria está preparado para receber esse auxílio e ir até os irmãos. Então a gente pode relembrar, né? Trazendo já esse feedback que ele deu na outra palestra, a gente pode lembrar dos nossos irmãos que sonharam na Ivone Pereira, Vale dos Suicidas, o casal que foi em busca, foi preparado para receber um filho suicida. Eles estavam sendo preparados no sonho para receber um espírito suicida. Um espírito que viria aos seus braços. Tem ligações? Claro, não existe um trabalho sem ligações espirituais. Temos que ter ligações e afinidades entre nós. Mas estamos sendo preparados o tempo todo. Os grandes homens, o caso do irmão que descobriu o avião, o Santos Dumont, no mesmo momento que Santos Dumont descobriu o avião, já existiam outros homens que estavam já tendo as mesmas ideias, mais dois, né? Americano, né? Que estavam tendo a mesma ideia ao mesmo tempo. Então, da onde isso é fruto? É fruto do momento em que esses irmãos adormecem. Einstein, também dormindo ao seu sono, conseguiu resolver, né, o problema lá que ele estava com tanta dificuldade. Existem inúmeros irmãos que ao sonho eles são estimulados. Eu, por exemplo, estava até brincando com a Karen, quando estava fazendo essa palestra, eu dormindo outro dia, eu acordei pensando em um monte de coisa dos livros, né? Eu falei assim, poxa, se não foi uma intuição espiritual, Karen, eu não digo o que foi, porque, né, foi os irmãos trabalhando. Por quê? Porque nós nos prontificamos a trabalhar, nós nos ligamos aos espíritos. Quando estamos lendo um livro, a gente se liga ao espírito e esse faz afinidade conosco, né? Lemos o livro de Leon Denis, criamos afinidade com Leon Denis. Não podemos estar próximo a Leon Denis, tão próximo, né? Mas podemos
muitas vezes, assistir às suas palestras por telas espirituais. Somos encaminhados e assistimos às telas. Aí quando a gente volta do sonho, a gente volta, encontrei um Denise, que legal, né? Tudo empolado. Sim, você encontrou na tela espiritual no momento. Pode ser até dentro dessa casa espírita mesmo. Que é o ambiente, quando nós dormimos, nós nos encaminhamos para cá. Né? De acordo, claro, com o que fazemos no nosso dia. E o que fazemos no nosso dia é importante, né? E a gente tem vários livros de Ivone Pereira, eu coloquei aqui, né? Amor e Ódio, que fala bastante sobre isso. Então, eu acho que assim, ler livros de André Luiz é importantíssimo, muito bom. Ler livros de Ivone Pereira também é muito bom. São espíritos que nos trazem muito conhecimento, né? Ler o livro dos espíritos é fantástico, né? Temos aí as próprias aulas, né? Que nos mostra esse potencial, os próprios cursos que são dados também, né? Que meu pai escreve, as apostilas são tiradas das altíssimas para que a gente possa entendê-la. Eu vou também lembrar vocês, porque eu não sei se a gente sabe isso, mas se vocês já ouviram falar, mas o próprio Allan Kardec nos diz, os grandes espíritos nos dizem, André Luiz nos diz, que o sono é a preparação para a morte. Cada momento que você dorme, você está se preparando para a ida. Então, se você está dormindo e está tendo sonhos confusos, melhor espiritualmente, porque com certeza a sua ida vai ser confusa. Você precisa estar de acordo. É o que o nosso irmão Caldeiraro falou. Se você dorme, se você tem um dia bom, você tem um sono bom. Se você tem uma vida boa, de caridade, de amor e de luz, você vai ter uma morte boa. Então é o preparo para o desencarne, é o preparo para o desenlace, que estaremos sendo ou estaremos fazendo nos momentos que vamos estar no momento necessário, né? Claro, mas no momento necessário estaremos ligados a esses espíritos valorosos. Só que se estivermos ligados sempre a espíritos com valores parecidos conosco, menos inteligentes que nós, provavelmente estaremos também ligados espiritualmente a espíritos da nossa mesma faixa vibracional. Então não temos por onde escaparmos. Vivemos de acordo com o que pensamos, vivemos de acordo com o que vivemos na nossa essência. Não podemos disfarçar para o mundo. Temos que trazer isso através das nossas conquistas, né? Trazemos muitas vezes também lembranças dos nossos sonhos, né? A gente está dormindo, a gente traz lembranças, mas nem todas as lembranças são lembranças fidedignas, lembranças certas, né? Que precisamos. Eu vou trazer uma história para vocês lembrar sobre isso. Missionários à Luz de novo. Não é Missionários à Luz, Sandra. Missionários à Luz, no capítulo... eu esqueci o número do capítulo, mas o nosso irmãozinho Raul, lembra dele? Nosso irmãozinho Raul, que, vou contar rapidinho, mas vocês vão lembrar, quem não lembrou, assista, né? Assista não, leia. Nosso irmão Raul era um irmãozinho que estava na Terra, e quando ele estava na Terra, ele fez o quê? Ele tinha um grande amigo, só que ele gostava muito da sua esposa, e o que ele fez? Ele envenenou, né? Matou seu amigo, envenenou seu amigo, e depois ele casou com a esposa do amigo, depois de um tempo, e aí ele não aguentou com as pressões conscienciais, e o que ele fez? Ele cometeu o suicídio, mas perante a lei, perante os homens, perante a sua esposa, a Esther, lembra dela? O que ela fez? Ela achou que era um crime. E aí, num determinado momento, esse nosso irmãozinho, Raul, estava em sofrimento. Aonde que ele estava em sofrimento? Vocês lembram? No matadouro. Isso, no matadouro. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós achamos, quando o suicida morre, já vão direto para os suicidas. Depende, gente. Porque o que acontece? Eu estou lendo o livro também da Ivone Pereira, né?
Qual que é esse me emprestou? Não, quem se emprestou? Puxa, esqueci. Dramas da Obsessão. Dramas da Obsessão, obrigado, você me emprestou. Dramas da Obsessão. Esse livro, o Dramas da Obsessão, ele fala exatamente isso. Os obsediados, suicidas, eles ficavam aonde? Dentro do seu próprio lar. É o reduto aonde o pensamento age, onde o pensamento fica, né? Então, voltando lá, esse irmãozinho, ele esteve fazendo o quê? Ele esteve matando a sua esposa, indo lá para o matadouro, lá estavam perto dos irmãos obsessores. Aí a nossa irmã, esposa de Raul, Esther, foi levada para lá pela sua amiga durante o sono, durante a vigília não, está acordado, durante o sono. Por quê? Porque ela estava muito preocupada durante o dia. À noite, ela fez o quê? Foi em procura do nosso grande amigo Alexandre, né? Aí nosso irmão Alexandre fez o quê? Pegou essa irmãzinha, deu toda a atenção necessária. Aí o que ela fez? Ele podia contactar direto o espírito, ele não fez isso, ele fez uma visita na casa, fez todo um percurso inteligente para que estivesse descobrindo todo momento. E ainda ele fala, os irmãos da terra nos procuram como se pudéssemos solucionar todas as ações do plano espiritual. Nós temos diretrizes do próprio universo, do próprio providência divina que temos que seguir também. E aí ele procura, ele acha esse irmão lá no matadouro, né? Onde tem sangue, onde os espíritos ali vampirizam a carne, né? Vampirizam as energias, né? Aos nossos irmãos, né? Carnívoros, né? Então eles sugam bastante as essências do sangue dos animais, né? As energias vitais, né? As fluídicas, né? Oi? Princípio vital. É, o princípio vital fluídico, né? E aí, chegando lá, o que acontece? Ele vai com Alexandre e André, e os espíritos xingam, não sei o que, só que a presença de Alexandre espanta. O que eles fazem? Eles pegam o Raul, não demoraram muito, né? Eles pegam o Raul, levam o Raul até um lugar de que ali, magneticamente, ele induza o Raul para que ele esteja melhor, mesmo com as dores, né? Mesmo com o ferimento da bala, né? Que foi no peito, né? Acharam dali da munição. Então, ele magnetiza, esconde visualmente, né, aos olhos de Esther, chama Esther, né, os espíritos amigos trazem a Esther chega até aquele momento, ele induz a mente de Raul conversa com Esther como se ele estivesse bem, como se ele estivesse sendo auxiliado. Por que ele fez isso? Para estar amenizando o sofrimento de Esther, porque Esther não estava procurando Raul por vingança, para querer prejudicar, entre aspas, o criminoso que fez mal para ele. Não, foi para estar porque estava preocupada com ele, o amor. Então é isso que a espiritualidade fala, é isso que a espiritualidade nos mostra. A gente pode dar até um caso, que até o Esmeraldo fala bastante do Rafinha, né? Ele estava falando isso na própria aula. Espíritos extremamente evoluídos ou bem preparados, vão para as zonas umbralísticas, né? Para espaços que estejam espíritos negativos. Provavelmente a irmã que ela não estava nos umbrais profundos, estava aqui mesmo na região da Terra, sendo envolta por alguns irmãozinhos que queriam o mal, que é uma irmãzinha que viu a figura do nosso irmão Rafinha, né? E o que a espiritualidade fez? A espiritualidade foi lá, buscou a nossa irmãzinha que estava lá, trouxe até o nosso irmão que já estava fora do ambiente das entidades trevosas, e ele ali prestou auxílio de enfermagem amiga, diante e acompanhado dos irmãos maravilhosos, né? Por isso que quando estamos diante desses processos de sono, as nossas visualizações são aquelas que mais nos reconfortam a alma, e o que a nossa mente também reproduz. Vocês lembram do caso de André Luiz, daquela irmãzinha que estava para se suicidar com um copo de veneno, e que a espiritualidade maior jogou um sedativo em sua mente, para que estivesse ela apagando, para que ela não estivesse vendo nada, ela dormiu, a mãe dela foi ao encontro dela, conversou com ela, abriu a sua mente,
para que ela não estivesse fazendo isso. Ela levantou renovada, olhando o girassol no jardim, vendo a vida diferente. A sua sobrinha veio, ela abraçou com amor e carinho, e esteve falando assim, vou trabalhar, porque ela tinha tido uma decepção amorosa. Ou seja, a espiritualidade está durante o sono nos ajudando. Ela lembrou somente da visão ou do sentimento de amor da sua mãe, mas não lembrou todos os fatos que ali estavam, não conseguiu lembrar de tudo que estava ali. Mensageiros também, quem puder ler, tem uma parte ali muito bonita, chama capítulo 38, Tarefeira Fiel. Marquem, leia lá, é muito bonito. Isso foi assunto até da palestra do Esmeraldo, né? Que realmente é muito bom. Então o que acontece? Esse propósito nosso é um treino constante que temos que ter, de irmos para o nosso sono, estarmos melhor espiritualmente, amparados muito pela espiritualidade maior. Outro caso, existem vários casos, André Luiz, existem vários casos que podemos apresentar da esposa do presidente, vocês lembram? Olha só como os espíritos conseguem nos enganar. A esposa do presidente estava, né, ali, ela tinha muitos ciúmes do presidente. O presidente não fazia nada, né, de ruim para a esposa, mas ela tinha muitos ciúmes de outras mulheres. E aí o que aconteceu? Apareceu um espírito falando que era o mentor da casa, chegou para ela, e olha que era o ambiente externo, né, da onde ela estava, porque ela saiu, porque o espírito obsessor não conseguia entrar na casa, porque o ambiente lá da casa do presidente, da casa dele, da moradia, não conseguia deixar ele entrar. Ele chegou na casa, não conseguiu entrar, mas conseguiu puxar ela para fora, para que ela viesse conversar com ele. E ele disse, tome cuidado, porque seu marido está fazendo coisas erradas. Você tem que estar mais atenta, você tem que estar mais em ação, você tem que se prontificar a fazer algo. Aí você começa a pensar nessas coisas. E temos que tomar esse cuidado, porque quando voltamos ao nosso sono, o nosso sono quando se torna, ou sonhamos com o protetor, mas tudo está diretamente visado à vibração do espírito que ele está. Se a gente acorda cheio de vibrações boas, positivas, é porque estávamos lá, de espíritos positivos. Se acordamos desconfiados, meu mentor falou para mim tomar cuidado com aquela mulher, meu mentor falou para tomar cuidado com aquele irmão, nenhum irmão e mentor vai vir falar para você tomar cuidado com ninguém. Porque eles vão falar assim, primeiro é você tomar cuidado com você mesmo. Você que tem que estar mudando os seus laços espirituais, laços mentais, para que os laços espirituais estejam em acordo com o instante que você está vivendo. Não vai falar para você, e nem vai vir falando para você que você está, não sei o que, a não ser que seja José de Mococa, né? Mas não que seja incorporado, mas assim, no nosso sonho, dificilmente esses espíritos, porque nós estamos ainda numa linha muito tênue, sabe? Entre os nossos sentimentos de o bem, seria o mal, mas o bem ainda é a leviandade. E sempre nos atraímos, às vezes, pela leviandade. Deixamos-nos levar pela leviandade. E essas leviandades fazem com que nós sejamos atraídos para os lugares infelizes, né? Então existem amigos, espíritos, que nos induzem para estarmos indo para lugares trevosos, lugares ruins, lugares que precisam também de auxílio de outros irmãos maravilhosos divinos. Eu tenho aqui, gente, eu acho que vocês podem até procurar a obra, isso aí vocês podem pesquisar em casa, procurar ou comprar, obra psicofônica do Chico Xavier, se alguém já ouviu falar. Existem três obras psicofônicas mais famosas, assim, são Instruções Psicofônicas e As Vozes do Grande Além. Né? Foi na década de 50, então tem CDs gravados do Centro Espírita Meimei. O lugar o que vende é Versátil DVD Filmes. Não estou fazendo propaganda não, tá, gente? É que eu vi, achei interessante, né? E quem fala nesse livro, fala muitas vezes, são vários espíritos, mas quem fala muito, e da onde eu tirei também muito do que estou falando, é do nosso irmão Calderaro, que é um grande espírito e é um espírito firme, né, nessas ações, né? Então ele nos mostra claramente sobre essas questões do sonhar, dessa importância de estarmos vivendo bem com as nossas atitudes, com os nossos irmãos, para que estejamos juntos
com aqueles que amamos, mas diante da oportunidade divina de crescermos espiritualmente e buscarmos algo mais, né? Algo para que estejamos solicitando, doando uma espiritualidade maior. E não nos esqueçamos, gente, nós temos o nosso corpo mediúnico para liberarmos ectoplasmas, para liberarmos nosso lado espiritual, né? A gente vê, quem fala muito sobre isso também, nos domínios da mediunidade, nosso irmão Aulos fala sobre a questão ectoplasmática, da questão que o ectoplasma está diretamente direcionado ao perispírito e ao corpo de matéria, não, espírito e perispírito, e que ele surge desta essência magnética e elétrica, que é plástica e que traz ao nosso conteúdo grandes momentos de ajuda, de auxílio para curas, né? Para assistência, né? Ele mostra ali também da parafina, né? Que faz do rosto, mostra da rosa, né? Ele explica e até fala, nós podemos passar com o espírito para o outro lado da parede, o corpo de matéria para o lado da parede, assim como ele passa com as rosas. Ele explica que pode, porque ele pode estar fazendo com que os átomos que tem entre eles, os vazios, possam ultrapassar a outra matéria, né? O vazio entre aspas, né? Que são, na verdade, completos por outras condições dimensionais, ele consegue passar pela outra matéria. É muito interessante essa parte, muito profunda. Então a gente sabe que a gente tem, não vou me adentrar muito nesse assunto, que não é parte da palestra, mas a gente sabe que a gente tem mediunidade, a gente tem diplomacia mental, a gente tem a nossa força interior para estarmos fazendo as nossas vidas algo melhor, algo mais produtivo. E é tão verdade isso, porque vou até trazer para vocês, eu sou uma pessoa que na infância tive bastante sonhos, né? Eu vou trazer a minha realidade para que vocês entendam. Eu tive um momento na minha vida que, bem rapidinho, para a gente iniciar, que eu estava na minha casa, dormindo, e tinha um irmão que estava subindo a escada, um sobrado, tinha uma escada, ele estava subindo a escada, né? Subindo normalmente não, estava se arrastando pela escada. E aí eu saí do meu quarto, só que eu imaginava que eu estava saindo em corpo, né? Mas não estava, besteira, né? Se deixou o corpo para trás, pode. Aí eu saí, passando e olhei pela escada, né? Que eu vi a escada, eu vi que ele estava assim, estendendo a mão para mim. E eu vi que ele estava todo realmente deformado, não tinha o globo ocular, os cabelos bem, né, espaçados, né? Como se tivesse sido deixado num calabouço apodrecendo, né? E aí o que aconteceu? Eu estava aqui em espírito, só que eu não lembro de ter voltado para o corpo e ter trazido e ter corrido para o quarto do meu pai. Eu me lembro do meu corpo ter vindo até meu espírito e ir para o quarto do meu pai. Eu não me lembro dessa parte, também com o meu pai. Eu não me lembro do espírito ter ido, ter voltado e corrido, porque foi muito rápido. Eu cheguei a correr meu pai, né? Meu pai tinha aquelas crises de tosse quando ele ficava assustado. Aí, bom, resumindo, eu cheguei lá, eu deitei lá do lado dele, no quarto, até que ele fala isso daí na desapostila, só que ele não coloca meu nome, não quis. Mas eu falo, pelo menos sou eu mesmo. Então, o que acontece? Eu deitei do lado dele, não saí dali não. Fiquei ali do lado da cama dele. Eu era jovem ainda, né? Então eu falei assim, não vou sair daqui não, vou ficar aqui, pai. Não vou me envolver. E uma outra vez também um espírito que ele aplicava pensamentos. Meu pai durante o sono levantou, isso você já sabe, contado várias vezes, mas é bom contar que tem vezes que tem gente que pode não ter escutado. E ele tomou a forma da minha avó. Exatamente. E aí ele está sentado lá no porão, que é onde foi aberto aqui, no caso espírita, e iniciado, né? E aí ele chegou lá e meu pai olhou, chegou de perto, peraí, você não é minha mãe não, né? Aí ele já olhou e começou a gargalhar, tirou um barato da cara dele, né? Da risada. Aí energias, ele já pediu o Zé de Mococa e ele não deixou se pegar não, ele saiu correndo, né? Então quer dizer, ele saiu correndo. Então, nesse instante que ele saiu correndo, lógico, depois ele foi socorrido, graças a Deus, né? Por ele, por mim, por todos. Né? Então quer dizer, foi socorrido. Esses espíritos, ainda quando nos vêm ao sono para estar nos assustando ou fazendo mal para nós, entre aspas, são espíritos maravilhosos. Por quê?
Porque são espíritos que estão nos acordando para que estejamos melhorando. Agora, o ruim é aqueles espíritos que junção estão os nossos pensamentos que nos dizem: você é inteligente, você está fazendo a coisa certa, você é um bom espírita, você está no estado de realmente diferenciado de todos, você é o mais inteligente, o mais desenvolvido, é o mais. Então você pega no seu sonho e corre, porque é um pesadelo. Porque, meus amigos, se estivermos pensando um espírito falando isso, é um pesadelo. Às vezes o pesadelo se envolve nesses momentos de dificuldade. Gente, o que eu tenho... posso falar para vocês da questão que está falando dos nossos irmãos aqui da casa. Por exemplo, o nosso irmão Davi, né? O Carlinho falou disso, né? Meu pai foi para as trevas, o vice-presidente daqui, o Davi estava com ele, nos umbrais. Aí estava descendo, estava ficando mais escuro. Aí ele olhou para o lado, cadê o Davi? Puxou o carro, quer dizer, não adianta, não é questão, mas é que você não tem condição vibracional para ir a um ambiente tão sórdido, de tantas impurezas. Tanto é isso que o André Luiz demorou muito tempo para ir para as zonas umbrais e tinha alguns ambientes, os ambientes do sexo, que ele não poderia entrar. E já estava bem evoluído, não podia entrar lá. Então aí você começa a pensar, fala assim, bom, realmente eu tenho que buscar a melhora. Um dia seremos socorristas, tanto é que tem muitos irmãos soldados, José de Mococa, que já faleceram daqui, o Walter, o Douglas, né, o Mendonça, um monte de espíritos que estiveram aqui, que participaram aqui, que hoje são soldados lá, que eles mesmos falam, tem lugares que a gente não pode entrar, tem espíritos que a gente não pode buscar, porque estão realmente embriagados em energias. Então, gente, vamos buscar nosso dia bom para termos uma boa noite, porque entendamos de que a lacuna das nossas noites está direcionalmente ligada ao nosso desencarne. Ou seja, imaginemos que toda noite, quando dormimos, estamos vivendo o momento da nossa morte, para estarmos vivendo a luz eterna. É o momento que escapamos do nosso corpo, mas temos que bem aproveitá-lo, temos que bem vivê-lo, temos que bem senti-lo. Não é para ninguém ficar com medo de dormir essa noite e morrer, não é isso. É que vamos estar direcionalmente ligados, né? Esses porcentos que hoje foi 1/3, né, da nossa vida. Tá bom, gente? É isso que eu tenho que dizer para todos nós. Vamos ter bons sonhos, não na reunião, pelo amor de Deus, nem na palestra. Mas vamos ter bons sonhos e bons sonhos para que estejamos realmente vivendo ao lado de Jesus. Que assim seja.